Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí realizou uma vistoria no Centro Educacional Masculino e encontrou problemas por toda parte. Nós vamos falar ao vivo com a Gorete Santos. Ela teve acesso ao relatório que foi elaborado pela OAB com fotos e uma descrição, Gorete, desses problemas que acontecem no SEM. Essa semana nós já mostramos aqui no Notícia da Manhã as condições muito precárias da penitenciária de Picos. A OAB pedindo também providências, vai encaminhar um relatório, já deve ter encaminhado à Secretaria de Justiça. No caso do Centro Educacional Masculino, nós temos a responsabilidade da SASC, que é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania. E o que foi encontrado lá, Gorete? Bom dia. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Um cenário não muito diferente do que a gente já tem constatado ao longo de muitos anos. Questão tanto da insalubridade local, a falta de condições, de estrutura mínima. A gente sabe que o Centro Educacional Masculino, ele passa por isso há muito tempo, a gente observa aí nas imagens agora, algumas das dependências onde ficam alojados esses adolescentes infratores, completa falta de estrutura do local. Eles reclamam principalmente da falta de colchões, a situação em que dormem muitas vezes naquela pedra de cimento nos próprios dormitórios, falta água para as necessidades básicas, normalmente utilizam garrafas PET com água para poder fazer as necessidades mínimas do local, aí as condições também da cozinha, do ambiente. A gente falava antes dos colchões, aí então algumas imagens desses colchões que são disponibilizados para esses adolescentes no Centro Educacional Masculino. Agora a imagem da água que é utilizada também por esses adolescentes. Eles reclamam ainda da comida, segundo os adolescentes. O que disseram para a Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí é que muitas vezes a carne está crua, há infiltrações também nas instalações, buracos no teto, como a gente viu nessa imagem. As condições sanitárias também são insalubres, Nádia. Portanto, muitos problemas foram encontrados lá no Centro Educacional Masculino. A gente tem informações a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, através dessa Comissão de Direito Penitenciário, fez recomendações para o governo do estado, após essa visita, de que seja não só feita uma reforma no local, porque o que eles avaliaram é que há reformas pontuais, emergenciais, mas que é preciso toda uma reestruturação e também uma ampliação do Centro Educacional Masculino, que está superlotado como sempre, mas que chegou ao caos. Em cerca de 2 anos dobrou a capacidade, hoje são mais de 100 internos lá dentro. A gente teve contato também com o Anselmo Portela, ele que é diretor de acompanhamento de medidas socioeducativas da SASC, informou que não poderia conceder uma entrevista logo nas primeiras horas da manhã de hoje, mas disse que o governo do estado já liberou recursos para que seja feita essa reforma no SEM. Esses recursos seriam da ordem de R$1.700.000. Segundo ele, o processo licitatório deve começar até o final deste ano. A expectativa é de que possa melhorar as condições lá. A gente observa, Nádia, desde a morte de um dos adolescentes acusados daquele estupro coletivo em Castelo, que as fiscalizações, tanto por parte da OAB como do próprio Ministério Público, têm sido intensificadas no SEM. Naquela época, por intermédio do próprio Ministério Público, foi feita uma série de acordos para que fosse feita essa ampliação do Centro Educacional Masculino, com toda uma reestruturação, novas alas, mas o que a gente observa é que a situação continua complicada. Para se ter uma ideia, a gente tem informações aqui também da questão de pessoal disponibilizado, faltam educadores sociais, faltam também medicamentos, falta assistente social no centro há praticamente 10 meses e há cerca de 7 meses não é feita uma única vistoria da situação de cada interno, o que é obrigatório a cada 6 meses. Então, é realmente uma situação muito complicada. Nádia. Obrigada, Gorete, por todas essas informações. A Gorete se referiu ao assassinato de um dos menores acusados do estupro coletivo lá em Castelo do Piauí. Você lembra que os menores foram levados lá para o SEM, depois 3 deles acabaram matando um que teria sido o denunciante da participação dos outros. Obrigada, Gorete, pelas informações. Foi o Gleison, mas o Gleison foi morto há mais de um ano. Portanto, há mais de um ano são pedidas essas providências, essas medidas emergenciais e até agora nada foi feito.
feito processo licitatório agora no final de 2016. Provavelmente a obra realmente só aconteça em 2017. A OAB continua fazendo o papel dela de fiscalizar e o Ministério Público também, que está sempre lá fiscalizando essas iniciativas.